Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma psicóloga mais que especial. Afinal, quem aqui não quer se tornar mais autoconfiante? Eu quero, e você? E para nos ajudar com essa e outras questões sobre saúde mental, eu tenho aqui uma super especialista. Sara Aline, obrigada pela sua presença. Ai, muito obrigada, que honra estar aqui, muito feliz. Espero que seja um papo incrível, gostoso e de uma troca, né, de aprendizagem entre todas nós. A honra é minha e eu te disse fora do ar que eu tô super curiosa com as suas respostas. E eu quero começar falando sobre autoconfiança. O que eu preciso fazer, eu, Fabi Saad, e as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo, para ser mais autoconfiante, para ter mais autoconfiança? Fabi, eu até brinco, né, que essa é a pergunta e a resposta do De $1 milhão. De $1 milhão. E que com certeza a gente vai se perguntar e se responder ao longo da vida inteira, né? Mas quando a gente fala sobre autoconfiança, quando a gente fala sobre autodesenvolvimento, tudo aquilo que é para potencializar quem nós somos, a autoconfiança ela vem para te atribuir um sentido de como você é sendo um ser único. E quais são os benefícios de você ser um ser único? E quando a gente resgata essa sensação de, primeiro, se sentir presente, entender que você é única no mundo e que isso diz sobre diversos benefícios, você começa a entender que alimentar e trabalhar essa musculação mesmo emocional da autoconfiança é você criar uma armadura pessoal, mas que é cheia de carinho, que te ensina e te mostra sobre os seus sentimentos, sobre as suas reações, sobre os seus comportamentos e que te potencializa, né? Acho que hoje, quando a gente tem o desejo sempre de criar esse autoconhecimento, esse autoamor, esse autocuidado, é sobre uma descoberta de uma identificação pessoal nossa, mas que nos ajude a nos entender nesse mundo todo. Porque eu brinco que a autoconfiança é você olhar para o seu dia a dia e pensar, não, tá bom, as coisas podem estar bagunçadas, mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e para onde eu vou. Então, bora. Você falou musculação. Então, você quer dizer que, na verdade, autoconfiança é um treino? É um treino. Eu falo, né, que a gente tem que criar, principalmente nós quanto pessoas e, em especial, nós como mulheres, assim, criar uma musculatura emocional para saber lidar e reagir com a gente e com tudo que está ao nosso redor no mundo é muito importante. E é um treino. Assim como a gente vai desenvolver alguma habilidade ou quando a gente quer desenvolver alguma coisa que exige do nosso corpo físico, algum esporte, ou, enfim, melhorar a saúde física, a gente se exercita, a gente faz em continuidade, a gente entende qual é o ponto de partida, como eu começo a me desenvolver fisicamente para um novo esporte. Você vai, procura um auxílio, entende, pergunta para alguém que sabe sobre o esporte como é que começa e você cria essa musculação. A mesma coisa... O que seria diferente, são né? com as nossas questões emocionais, exatamente. A gente precisa ter, de fato, um norte, porque a saúde emocional, ela precisa ser descoberta, assim como qualquer coisa. A gente não nasce sendo ensinados a cuidar dos nossos sentimentos e, de fato, olhar de frente para eles. A gente esquece que o autoacolhimento ele é importante, porque normalmente a gente aprende a acolher sempre as pessoas e os lugares, porque a gente aprende sobre a vida através das relações. Então, é sempre se relacionar com o outro. E quando você entende que você também precisa ter um relacionamento com você, é esse lugar da aprendizagem, da musculação, do treinamento, da descoberta. Sara, e tem um estudo que diz que a mente tem cerca de 80 mil pensamentos negativos por dia. É verdade isso? É muito engraçado pensar que a gente consegue absorver tanta coisa. É verdade, cientificamente, tem vários estudos quando a gente fala sobre absorção, sobre memória, sobre retenção de informação na nossa vida, né, nas nossas realidades. Eu não consigo te responder se são 80 mil certinho, mas nós somos, de fato, treinados emocionalmente e o nosso cérebro ele funciona sempre com demandas de proteção. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo e descobrindo a vida e fazendo coisas que já foram aprendidas, só reproduzindo ações, tem essa parte da absorção. E o nosso cérebro é, de fato, capaz de absorver muita coisa, até mais rápido do que o que a gente consegue trazer em consciência. Então, o que isso significa? Eu até gosto de dar esse exemplo, assim, que eu até dava quando eu trabalhava em clínica, com pacientes. Se você chegar num lugar, num cômodo, seja na sua casa, que é familiar, você acender a luz, se tiver uma coisa fora do lugar, o seu cérebro ele já captou isso. Só que, às vezes, você quer só entrar ali para pegar uma caneta. Por mais que o seu cérebro ele pegou que tinha uma florzinha fora do lugar, ou alguma coisa faltando, ou, sei lá, alguma coisa diferente nesse seu campo familiar, ele captou. Porém, o seu foco era em pegar a caneta e você sai. Se você entra naquele lugar tendo que colher todas essas informações que seu cérebro captou Desculpa
falei muito rápido, que o seu cérebro capta de vez na hora da chegada, a gente não vai ter como, de fato, nutrir todas essas informações. E aí, por uma metodologia, assim, vamos dizer, de proteção a o que eu vou trazer para o consciente, a nossa mente ela já reage com todos os seus filtros aí atrás do seu foco. E quando a gente fala sobre essa absorção, por exemplo, de coisas negativas, é porque, enfim, ainda mais falando numa vida volátil que a gente vive, onde tudo é uma informação, todo lugar é um lugar onde a gente precisa chegar. A nossa mente está sempre, ainda mais como pessoas maduras, ativas, correndo contra o tempo. Acaba que o nosso cérebro ele começa a absorver tudo aquilo que precisa ser protegido. E aí, como a gente também não trabalha uma musculatura emocional para, de fato, acolher as nossas reações emocionais, entender como o nosso cérebro também ele está muito mais do nosso lado do que sempre ali com aquela voz que acaba sufocando, a gente acaba dando atenção para coisas que é a minha alerta, é o meu lugar de atenção, é o meu receio. É até também um exemplo de... Tem pessoas que talvez, mulheres que olham e falam, meu Deus, eu acho que eu vou ficar grávida, que eu tô grávida. E aí tá nesse aguardo. E é como se você sempre olhasse na rua, nossa, nunca vi tanta grávida na minha vida. É porque, de fato, aquela é uma informação que tem te preocupado. E o seu cérebro começa a trazer para a consciência, nesse mecanismo que eu falei, né, de absorção, aquele ponto de alerta. Porque se você está com medo da gravidez, se você está preocupado, ou se você está imaginando o que pode acontecer com você, você pode, no seu dia a dia, ver milhões de grávidas ao longo da rua. Só que antes, como não era uma preocupação, não vem para o seu consciente como um, olha lá. Agora, como é uma preocupação, você acaba vendo mais. Então, por isso que esses estudos sempre evidenciam para a gente começar a entender que sim, o nosso cérebro ele capta muitas coisas, sejam positivas ou negativas. Só que às vezes a gente evidencia mais a captação das coisas negativas porque a gente está num constante treinamento de proteção, vamos dizer assim. Então, mulheres positivas, prestem atenção. Se vocês têm pensamentos ruins, é normal. Cabe a vocês fazerem a musculatura da mente, como a Sara disse, prestarem atenção, não darem bola para os sentimentos ruins, correto? E em frente. Sim, e assim, é porque eu acho que essa parte também é um pensamento que ele se torna exaustivo, principalmente para nós, quanto mulheres positivas, assim. A gente tem várias ambições no nosso dia a dia e a gente também tem que combater com diversas coisas, seja o tempo, seja a casa, a família, os lugares onde a gente quer chegar profissionalmente, a luta para chegar nesses espaços. Então, às vezes, os pensamentos eles, de proteção, os pensamentos que a gente entende que são um pouco negativos, eles chegam até a ser um pouco torturantes, às vezes. Quantas vezes vocês já não se pegaram, já se viram, pensaram, meu Deus, eu não consigo mais pensar nessa situação, eu preciso parar de pensar. E parece que o seu cérebro, a sua mente está contra você, porque você está tentando viver a vida e esse pensamento, essa preocupação, ela está ali te atordoando. Isso, de fato, é normal. Não tem como a gente não viver dias angustiantes ou ter pensamentos que, de fato, nos angustiam. Só que as coisas não precisam ser tão dolorosas assim. Como melhorar, então? O como melhorar é o que eu mais gosto, assim, porque essa é sempre a pergunta. O como, diferente de o que eu tenho que fazer, o como ele é abrangente. O como ele pode ser várias coisas. Primeiro, eu gosto sempre de falar, aí é a minha dica quanto Sara também, que o segredo é a gente também entender um pouco as nossas emoções e os nossos sentimentos. Dar nome mesmo para aquilo. Então, assim, se há um pensamento que te angustia muito, o que ele te causa? É uma insegurança? É um medo da frustração? Dar nome para esse sentimento é difícil, às vezes é confuso, mas é uma primeira etapa importante. Porque se eu sei que eu estou pensando muito nisso porque eu estou insegura, minha posição hoje, meu sentimento hoje é de insegurança, eu sei que a insegurança vai me deixar, às vezes, mais vulnerável, a insegurança vai me fazer travar diante das situações, a segurança ela pode ter uma reação de autodefesa e aí eu vou falar coisas que eu não queria falar. Quando você dá nome para esse sentimento, você consegue entender quais são essas reações. E aí vem o passo 2. Porque daí, depois de você identificar as reações desse sentimento que você deu nome, você consegue desmistificar isso. Num lugar de, tá, eu tô reagindo assim, um pouco mais ansiosa, porque eu tô insegura, porque eu tô para entregar um projeto importante, e aí esse projeto me gera insegurança, então a minha reação é ficar mais arisca com todo mundo que tá ao meu redor, ou a minha reação é começar a acreditar que eu não sou boa o suficiente. Quantas vezes, né, a gente tem uma preocupação e já conclui que, na verdade, é porque eu não sou boa o suficiente. Quando você pula a etapa de entender que
uma reação causada por uma sensação e um sentimento pessoal seu, você não consegue olhar de frente e pensar, sim, eu estou insegura, talvez hoje eu seja uma mulher insegura nessa situação, mas eu também tenho a minha ambição, então eu preciso dialogar com esse sentimento. E aí, enfrentar. E aí entra o ponto 3, assim, que daí ele pode ser plural, que é o enfrentamento. Que nem sempre ele vai ser fácil. Mas quando você olha de frente para essa emoção, quando você olha de frente, você consegue ter atributos para se trabalhar aquilo que eu falei, né? Do autoconhecimento, que é se motivar em lugares que só você vai conseguir fazer. Uma super amiga pode te falar, não, amiga, você sempre fez isso, você é boa. Mas às vezes ela fala, isso te ajuda, mas sai por outro ouvido. Você se auto-encorajar é você saber lidar com essa emoção e com essa reação. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções negativas também. Então, o resumo é, tem 3 passos, vamos lá. Uma mensagem para as mulheres positivas. Isso. Quais são esses 3 passos de maneira bem sintética? Simples. Primeiro é você dar nome ao seu sentimento. Então, o que é isso? Qual é esse sentimento? Por que eu tô assim? 2, você entender as reações desse sentimento. Porque quando você dá nome, você fala, então eu tô reagindo assim, porque tem um nome, tem um sentimento que tá batendo aqui. E o terceiro é você entender que a sua existência precisa de carinho, de autocuidado. Então, eu até falo que nesse terceiro ponto, pensa que você não pode ser até mais uma pessoa que vai te colocar mais uma pressão. Porque agora você sabe minimamente quais são os passos do porquê que você tá assim. Você sabe que é um sentimento. Ai, Sara, mas o ponto 1 já é difícil, porque dar nome é muito difícil. É por isso que eu falei, de fato é um exercício. De fato é um lugar de conhecimento. E às vezes você vai ter que precisar de uma ajuda, de um profissional que vai te ajudar a chegar nesse nome. Um profissional da psicologia que vai te ajudar a trazer o nome dessa emoção. Acho que sintetizei. Não, com certeza. Não, maravilhoso. O que eu faço, às vezes, é anotar os meus sentimentos. Sim. Isso ajuda também? Ajuda. Aí eu acho que também entra nesse lugar de um mecanismo que você criou para ter, né, esse acesso. Ajuda super. Pode ser escrever. Eu já tive pacientes também que conseguiam dar nome para os sentimentos a partir de canções. Tinham músicas que eles ouviam e eu falava, o que você está sentindo? Sara, não sei, mas essa música parece que me fala um pouco do que eu estou sentindo. Aí a gente vai ler, é uma música que está falando sobre uma pessoa que está angustiada, por exemplo. Então pode ser uma música, pode ser uma série, um livro, um poema. Tudo que te ajude a se sentir, né? Relaxar também um pouco. Relaxar um pouco. Talvez escrever te ajude a relaxar, né? Porque você deposita ali na escrita o que não está saindo em palavras. Então, a mente, ela gosta de trabalhar de diversas maneiras. Mas quando a gente está relaxada, ela te ajuda a chegar em lugares onde a preocupação, às vezes, te prende. Ai, Sara, meu sonho é que você fosse a minha psicóloga. Tem como você virar minha psicóloga ou é impossível? Ai, olha, hoje não mais. Não? Porque eu não estou atendendo mais em clínica, estou fazendo outras coisas. Entendi. Mas atender é minha paixão. Consultório é minha paixão. Amo. Sempre que eu fiz, eu entendia que era o meu lugar, assim, na profissão da psicologia. Mas você não sai cansada de tanto problema que vem para suas costas? Todo mundo pergunta isso, né? Óbvio que, assim como qualquer trabalho, a gente fica exausto. A mente também cansa. Tem dias que eu saía da clínica, assim, do consultório e falava, meu Deus, hoje esse atendimento realmente me exigiu muito. Só que uma escuta clínica não me permite trazer o problema da pessoa para as minhas costas. Eu saía cansada, porque de fato eu penso muito ali. Então eu fico pensando muito para conseguir chegar no campo daquela pessoa, no campo de entendimento, da compreensão. Mas a escuta clínica te profissionaliza para não trazer esse problema para si. A gente sabe que é uma demanda do outro. Então, o cansaço é mais pela exaustão do trabalho, das horas, vamos dizer assim. A senhora é muito profissional, é isso? Ai, muito, eu adorava. E a clínica te impulsiona a estudar muito, eu gosto muito de estudar. Então, quando eu vou atender um paciente, as minhas horas de trabalho com ele não são só os 50 minutos, saibam disso. O psicólogo de vocês não trabalha só os 50 minutos ali da sessão. O dia inteiro. Ele estuda. Ele estuda. Ele para um tempo do dia depois para ler o seu caso, para voltar sabendo o que vai ser melhor para você. Então, isso eu acho bonito, acho que é uma parte bonita da profissão. Segura aí que a gente já volta. Tá bom. E olha que o papo aqui tá ótimo, mas eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas.
uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. O caminho é longo, mas a equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E eu quero começar nossa conversa, o nosso segundo bloco, falando sobre pertencimento. Porque, Sara, às vezes eu tenho uma sensação que eu não pertenço em nenhum lugar. Eu tô com um grupo de amigas e eu falo, ai meu Deus, aqui eu não pertenço. Eu tô com outro grupo de amigas e eu falo, meu Deus, aqui também não pertenço. Essa sensação é universal? Qual é o meu lugar no mundo? Por que tem isso tanto? Sim. Tá tão em alta esse sentimento, essa sensação, Sara? Tá tão em alta. Olha, primeiro porque a necessidade de pertencer, ela é muito importante para nós, quanto pessoas, e principalmente para nossa saúde emocional. Quando a gente fala sobre esse lugar do pertencimento, eu até gosto de dar o exemplo, que pertencer é aquele sentimento de você estar chegando num lugar e você sabe que você vai ser bem recebida. Sabe aquele sentimento de a pessoa vai me chamar pelo nome, ela vai falar, pode entrar, senta aqui, sorri pra mim. É como se fosse isso, né? Como se pertencer fosse você ser bem recebido. Recebido com amor. Com amor, com afeto e falarem, não, eu quero a presença da Sara, a presença da Fabi aqui. Pertencimento é essa sensação. E quando a gente fala sobre por que então eu não me sinto pertencente a nada, mesmo eu estando com as minhas amigas que eu amo, ou com os meus familiares também que eu amo e que eu me sinto recebida, é porque o pertencer, ele alimenta algumas coisas dentro da nossa autoestima, do nosso campo emocional e principalmente das nossas reações que fazem a gente se sentir um pouco perdido quando a gente não recebe, quando o nosso cérebro não se alimenta disso. Eu vou dar um exemplo mais claro, assim. O pertencimento, ele é muito ligado a como você vai ter reações familiares no ambiente onde você está. Esse exemplo que você trouxe de, Sara, às vezes eu tô com as minhas amigas e eu fico, será que eu pertenço mesmo a esse lugar? Porque você está se sentindo incomodada ali. E aí você começa, a partir do, eu não sei se eu pertenço a esse espaço, você começa, será que a minha postura então aqui tá ok? Como é que eu me comporto aqui? Você começa a questionar questões sobre a sua identidade, sobre você. E é muito comum, porque a gente nunca vai pertencer a todos os lugares. E o senso de pertencimento, ele vai ser sempre muito volátil. Uma época da sua vida, você vai se sentir preenchida pelos seus espaços, vai saber, aqui é o meu lugar, eu pertenço a esse lugar. Sara Aline é essa pessoa que tem os pés no chão aqui, que realiza sonhos, mas vão ter momentos da nossa vida que nada vai ser suficiente, que você vai olhar e vai falar, eu não sei se eu pertenço aqui. Porque a gente está numa constante mudança e criação da nossa identidade. Uma coisa que sempre vai mudar, eu sempre falo, sempre muda, não tem como, é a nossa identidade. A gente tem a nossa essência, nós sabemos quem nós somos no mundo, tem os nossos conceitos morais, vamos dizer assim, a gente tem as nossas definições pessoais, só que a identidade, ela muda pelas fases da vida. Então, um dia você sabe que você, um exemplo, sabe que você gosta de rosa e gosta de comer laranja no fim da tarde, mas depois de 3 anos, você vai ver que o rosa e comer laranja no fim da tarde já não é igual a admiração. Mais. Quem eu admiro hoje não é quem eu admirava 7 anos atrás. Exato. E às vezes você pensa, mas há 7 anos atrás eu admirava essa pessoa, por quê? Como? E aí você olha para a sua identidade, para você e para os seus ideais e vê que as coisas foram mudando. E assim como as coisas mudam, nós mudamos também. E o pertencimento, ele é esse sentimento que é como se tudo fosse sempre igual. Pertencer é sempre estar naquela caixinha. Mas quando você tem uma identidade que é volátil, você vai estar nesse lugar da transição. Quando você repousar e falar, não, essa é a minha nova persona, que é normal, a gente passa por isso sempre, aí você vai pertencer de novo. Mas depois você vai ter que sair, a borboleta vai voar, e aí vai pertencer de novo. melhor agora. Não é? Eu acho que quando você... Esse senso do pertencimento, quando você entende que você não pertence a lugar nenhum, te angustia, sim. Mas quando você olha com carinho de que isso é uma fase de transição e é processual, como tudo na vida, você entende que talvez eu não me sinta pertencente, não porque aqui não é o meu lugar, mas porque eu estou me descobrindo numa nova versão. E aí é bom ter esse senso de será que eu pertenço ou não? Porque você começa a lapidar e lembrar que a sua essência é o que a gente tem de melhor e de valor. E, de fato, às vezes você não se sente pertencente, você percebe, entende
que ali não é mais o seu canto, você vai embora. E tudo bem. E tudo bem. Mas uma coisa que é importante falar, essa é uma parte do pertencimento que nos alimenta, né? Que alimenta a nossa mente, que é processual, que não é linear, porque é sobre a nossa vida, é sobre a nossa identidade. Mas tem uma questão que ocasionou socialmente, que nos deixou mais ansioso e que esse senso de pertencimento também ficou mais aflorado, que é a pandemia e as redes sociais, as duas coisas. Os efeitos da pandemia, né, a consequência da gente ter vivido um corte abrupto das nossas atividades, da gente ter que mudar todas as nossa vida, as dinâmicas da nossa vida. Um luto coletivo, porque houveram-se muitas perdas. E, ao mesmo tempo, num momento, numa sociedade que a tecnologia ela estava já correndo, muito avançada, e depois tudo se transformou tecnológico, a gente, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, terapia online até existia, mas não era todo mundo que fazia. Hoje em dia, quase todo mundo faz terapia online. Então, esse é um exemplo de coisas que mudaram, que foram para o campo da internet. E quais são as consequências disso? A gente tem até alguns estudos recentes que estão falando muito sobre essa reconstrução das habilidades sociais. O que é a reconstrução das habilidades sociais? É a gente voltar para esse mundo, para a vida real, e perceber que, às vezes, estar com o outro nos deixa ansioso. Ir para um bar, sentar numa mesa, ou ir para um restaurante, te dá ai meu Deus, preciso voltar para casa, não sei muito mais me comportar. Isso é uma consequência desses dois períodos que a gente tem vivido quanto sociedade e que tem nos deixado mais ansiosos, tendo mais acesso à qualidade da nossa saúde emocional. Então, muitas pessoas entendendo e descobrindo quadros depressivos, por exemplo, quadros não crônicos, mas sensações de ansiedade e muitos outros transtornos emocionais por conta dessa mudança abrupta. E como que alguém sabe... Qual que é a linha que divide, né? Uma pessoa que está tendo ataque de ansiedade, uma pessoa que está triste e quem está com depressão. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e às vezes está se sentindo mal, está angustiado. Está igual eu ontem que não conseguia dormir, fiquei até as 2 da manhã pensando em coisa ruim. Eu não estou em depressão, eu só tive uma noite ruim. Sim. Ou sim, me explica pra gente. É muito bom, porque eu dei risada, mas é verdade. Eu quanto Sara pessoa, além da psicologia em si, também fico sempre tentando diferenciar o que está acontecendo com as minhas questões emocionais. Aí, até para tranquilizar a nós e as mulheres de casa que estão nos ouvindo, gente, todo mundo está passando por um momento onde essa insegurança emocional tem nos deixado confusos. O que está acontecendo comigo? Hoje, todas as mulheres assim do meu vínculo, pessoas que eu conheço ao meu redor, estão passando por esse momento emocional de não saber. Eu estou depressiva, eu estou tendo uma crise de ansiedade, ou eu só estou com medo porque amanhã eu vou começar um novo emprego. A gente está passando por um momento social onde tudo é muita coisa. E a nossa mente está precisando de um cuidado melhor e mais assertivo para lidar com esse tudo. Então, eu sempre falo que você se autodiagnosticar com alguma questão emocional, com alguma questão sobre a nossa saúde mental, é necessário sempre de um profissional te certificando. Olha, isso é um quadro depressivo, por quê? E aí ele vai fazer uma psicoeducação com você, que a gente chama. Que é quando você recebe o seu diagnóstico de depressão, por exemplo, e o psicólogo te explica como você chegou ali, por quê e quais são esses sentimentos que te trazem para esse lugar depressivo. A mesma coisa, a ansiedade, a mesma coisa, os outros sentimentos que são comuns. Então, eu falo que hoje a linha para você saber, eu brinco que só tem a resposta, de fato, num acompanhamento terapêutico. Porque hoje as nossas vidas, elas estão assim, ó. O que pode ajudar de uma forma prática é, de fato, você tentar entender as suas recuperações. Sara, o que isso significa? Que nem você disse. Ontem você teve uma noite ruim, não conseguiu dormir, ficou ansiosa, porque a ansiedade é o medo daquilo que a gente não vê. Então, pensando só em coisas ruins e pensando que as coisas poderiam acontecer. Ai, uma noite ruim, uma noite ruim. Hoje, será que você vai dormir melhor? Relaxou durante o dia, fez o que tinha para fazer? Se você dormiu e descansou melhor, de fato, foi uma noite ruim, ocasionada por algumas preocupações ou por alguns sentimentos que te levaram para aquele lugar, que em grande escala, se acontecer todos os dias da semana, de fato não é saudável. Ah, Sara, mas um dia também não é saudável, com certeza. Mas quando você entende para separar, será que eu estou entrando num lugar patológico, que eu vou ter que cuidar de um transtorno emocional, é entender sobre as consequências, consequências não, falei a palavra errada, recorrência. Dessa sensação, deste momento. Mesma coisa a depressão. Ah, hoje eu acordei
sem querer sair da minha cama. No dia seguinte, o que é esse sem querer sair da minha cama? É um rompimento de eu cumprir com as minhas necessidades básicas, por exemplo? Acontece todos os dias? Vamos levar para um profissional. Mas é comum a gente não saber, tá, gente? Eu até brinco, ainda bem que existem os profissionais da psicologia, porque eles que sabem. Mas quem estiver precisando de ajuda, alguma mulher Ótimo. que tá nos ouvindo, nos assistindo e tá passando por um momento difícil, não igual eu que tive uma noite sem dormir, mas que tá Com essa recorrência. com uma recorrência, ou todos os dias muito triste, o que essa mulher tem que fazer? A primeira coisa, assim, eu te acolho, porque eu acho que quando a gente está passando por isso, receba o meu acolhimento. Espero que você encontre caminhos, mas vamos para a parte prática. A primeira é recorrer à ajuda, profissional principalmente. Ai, Sara, mas eu não tenho coragem, porque você sentar num psicólogo às vezes te exige uma coragem. Eu não tenho coragem ou eu não tenho dinheiro, porque também demanda. Caro. É caro, psicologia é cara. Então, a segunda coisa que você vai fazer é recorrer a uma rede de apoio, que são pessoas ao seu redor que podem te levar para esses lugares de acolhimento. Não é para, uma rede de apoio para pedir conselho é importante, mas no seu caso, amiga, vamos comigo lá na clínica ou vamos comigo no SUS, nos CAPs, que são as redes gratuitas que a gente tem hoje de saúde pública, e essa pessoa aí junto com você. Às vezes, enfrentando esses sintomas, tanto de ansiedade constante, ou de depressão, ou estando deprimida, é muito difícil você realmente buscar ajuda. Não é porque você não quer, às vezes a gente não consegue. Então, a minha mensagem hoje para quem se encontra desta maneira é: o não conseguir é uma resposta sobre um possível caso clínico. E é por isso que você tem que tentar verbalizar para pessoas ao seu redor te levarem até esses lugares de atendimento. Ou você mesmo, se você conseguir, ir através disso. Porque viver nessa dor exaustiva, ela não é e nunca vai ser o melhor caminho e não é a sua condição. Porque a gente, às vezes, uma pessoa depressiva, tendo reações, transtornos... Tem a sensação que essa é a vida, mas de não. que essa é a vida, de que essa é a condição dela. Mas porque você não tem subsídios, você não vai conseguir mesmo. E não é porque você não é capaz. Mas é porque a nossa mente, assim como o nosso corpo adoece por uma gripe, a nossa mente adoece por outras questões. Então, receber essa força é importante. Era algo que eu falava muito para os meus pacientes que tinham diagnóstico, por exemplo, depressivos, que a gente não acredita muito na vida. É um pouco sobre a perda da vitalidade, a perda do desejo sobre a vida. E por isso que eu sempre falo, eu te acolho em primeiro lugar. Porque é muito bonito você perceber que tem pessoas do outro lado que entendem que isso não é um defeito seu. Isso é uma condição. E a condição é sobre aprender a como lidar com aquilo. E sozinhos a gente nunca consegue, gente. A rede de apoio é o meu maior segredo. Não para te tirar dali, mas, me leva em algum lugar, ou eu estou assim, não sei o que eu faço. Assistir também, por exemplo, programas como esse. Sabia que isso é um passo? Tem pessoas que não conseguem, de fato, reagir sobre as demandas da vida, mas pela tecnologia hoje, se conectam com maneiras de se cuidar através das redes sociais, com programas que te potencializam. Essa escuta pode te ajudar, te encorajar a pedir uma ajuda, né? Isso é importante. E para fechar essa conversa maravilhosa, eu queria que você deixasse uma última mensagem, um livro, um filme e uma mulher que você admira. Obrigada. A minha última mensagem é para você, mulher positiva, que nos acompanhou aqui hoje, é que sentir, existir e reagir sempre vão ser as principais demandas emocionais que vão sempre te acolher. O meu desejo é que hoje você se encontre o poder do seu pertencimento e, principalmente, continue sonhando e tendo espaço para ser a mulher que você é hoje, a que você quer ser e a que você será. Porque sempre é tempo, sempre há tempo e, principalmente, todo ponto tem um ponto de partida. Fique com essa mensagem. Um livro, A Coragem de Ser Vulnerável. Um filme, Estrelas do Amanhã Eu Amo. E uma mulher que você admira. Uma mulher que eu admiro. Ai, várias. Ai, que difícil. Essa me pegou um pouco. Pense em alguma mulher que, quando você era criança, você assistia a ela, você lia a respeito, você falava, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Tá, eu gosto muito de diversas mulheres, mas hoje eu vou falar de Djamila Ribeiro, principalmente porque ela é uma das principais cientistas do nosso Brasil, uma das sociólogas mais potentes que a gente tem hoje na atualidade. Então, é uma pessoa que eu admiro. Maravilhosa, ela foi uma entrevistada, já é incrível. Ela é incrível. Sara, obrigada, você é incrível, parabéns pelo seu trabalho, um prazer enorme. Obrigada, o prazer foi meu. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Sara Aline. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube.
E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!